por gentileza. 2 Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Vamos entender isso aqui, pessoal. Ezequias foi o pai de Manassés. Ezequias foi um rei exemplar. Foi um rei que, quando assumiu o reinado de Israel, a primeira coisa que ele fez foi destruir todos os altares que tinha sido levantado a outros deuses naquele país. Havia muitos altares, haviam muitos deuses, como existem até os dias de hoje. Existem muitos altares, existem muitos deuses, mas um altar apenas, e apenas um Deus é que é verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que é onisciente, onipotente e onipresente. Existe um único Deus, que é o verdadeiro Deus. Mas nós sabemos que deuses com um D minúsculo, até os dias de hoje, por invenção do homem e participação do mal, existe aos montões por aí. Ezequias assume o reinado de Israel, e a primeira coisa que os reis faziam naquela época era armar bem o seu exército, era treinar bem o seu exército, era trazer mais jovens para o seu exército, era se preparar para a guerra, para conquistar outros territórios. Só que Ezequias não, a primeira preocupação dele foi com o altar de Deus. O altar representa o nosso coração, o altar de Deus representa a nossa vida. Então Ezequias assume o reinado e faz uma limpeza. Tira tudo que estava desagradando a Deus, quebrou o poste ídolo, as imagens que estavam lá sendo adoradas, os deuses que estavam sendo adorados. Ele destruiu tudo, levantou um altar e disse: este agora é o altar do verdadeiro Deus. Passaram-se anos e ele foi vitorioso, o seu reinado teve sucesso. Um dos maiores e mais poderosos homens, Senaqueribe, se levantou contra ele. Lembra que nós falamos da carta de afronta? Outro dia, afrontou ele, ele foi lá e Deus deu a vitória. De repente ele morre, e o filho dele assume o seu lugar, Manassés. E de repente tudo aquilo que o pai dele tinha derrubado, que desagradava a Deus, o que ele fez? Ele levantou tudo de novo. Ele começou a fazer tudo que era mal perante Deus. Ele começou a mudar a cabeça das pessoas em relação a Deus. Ele começou a contaminar o coração das pessoas outra vez. É aquela pessoa que está fazendo a coisa errada, mas não quer fazer a coisa errada sozinha. Ela quer ter sempre alguém junto com ela. Se ela está caindo, ela não quer cair sozinha, ela quer levar alguém junto com ela. É aquela que, se ela está mal, ela quer prejudicar os outros também. Você tem que tomar cuidado com isso, porque existem situações que o mal coloca pessoas no seu caminho só para tirar o seu foco, só para enfraquecer a sua fé, só para afastar você de Deus. Lembra que a gente tem falado, se alguma coisa te afasta de Deus, se afaste você primeiro disso. Se existe algo te afastando dele, é melhor você se afastar disso. Porque se você se afastar de Deus, o problema, a situação vai se tornar pior do que está.
longe de Deus. Se com ele tem lutas, imagina afastado dele. Então Manassés começou a fazer tudo errado. Ele sabia como é que fazia. Sabe o que é pior? É a pessoa que está fazendo o que é errado, sabendo que poderia fazer o certo. Está cometendo a injustiça, sabendo que pode ser justo. Está mentindo, tendo a liberdade para falar a verdade. Assim foi Manassés. Diz aqui, no versículo 5: também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Olha aí, mudou tudo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. O que nós entendemos com isso? Quando a pessoa faz aquilo que é mal diante dos olhos de Deus, ela provoca o quê? A ira de Deus. Você consegue imaginar a pessoa provocando a ira de Deus, que é o único que pode salvar ela, que é o único que pode resgatar ela, é o único que na maioria das vezes, quando a gente mais precisa de ajuda, é o único que fica ao nosso lado. É mentira, é verdade? É o único que não desiste de você. Ele começou a fazer tudo que era mal, ao contrário do pai dele. Começou a acreditar em adivinhadores, começou a acreditar na feitiçaria, começou a se envolver com agoureiros, começou a se envolver com aquelas pessoas que prevê o futuro, e deixou Deus de lado. Começou a confiar na sorte. A pior coisa na vida do homem é quando ele começa a depender pela sorte, ou da sorte que ele diz que tem. E você pode ver que a sorte raramente funciona. A fé é infalível, mas a sorte nem sempre funciona. A fé é para todos, a sorte é para alguns. Se você diz, eu sou uma pessoa sem sorte, eu não dou sorte para nada, pastor. Mas se você tiver a fé e usar, já é o bastante. Porque a fé funciona. Eu não tenho sorte no amor, pastor. Eu não tenho sorte nos negócios. Esquece a sorte e use a fé. Porque a fé traz a existência daquilo que não existe. Não foi pela sorte que o universo foi formado, foi pela fé. A Bíblia diz, pela fé nós entendemos que o universo foi formado. Deus disse, haja luz e houve luz. Ao poder da fé, ele começou a mudar tudo. Ele sabia o caminho que deveria seguir, mas ele começou a se desviar. Ele começou a querer agradar a todo mundo. Ele queria ser aquele rei que agradava a maioria. Porque você sabe que para você andar no caminho certo, você não vai ter muitos com você. Você sabe que para você fazer o que é correto, você não vai ter muitas pessoas a seu favor. Você sabe que para você praticar o que é justo, você não vai ter muitos companheiros. É mentira ou é verdade? As pessoas procuram o caminho das águas, que é o caminho mais fácil, desviando dos obstáculos. Os da fé, eles enfrentam o problema, porque sabem que se não resolver o problema aqui agora, amanhã ele pode estar ainda maior. Ele começou a se envolver com um monte de coisas, de gente, de pessoas que não tinha nada a ver com Deus. Lá no versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Deus determinou, nessa casa só vai ser adorado o meu nome.
É o meu nome que tem que ser adorado nesse lugar. Manassés vai e coloca um monte de imagens, de ídolos, para o povo adorar. Quer dizer, colocou imagens no lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Ensinou as pessoas a serem idólatras. Contava com a ajuda de adivinhadores e não mais com Deus. Começou a apelar e pedir favores a outros e não mais a Deus. Porque quando a pessoa perde a visão espiritual, atenta para isso. Quando a pessoa começa a perder a visão espiritual das coisas, ou aquela que nunca teve a visão espiritual das coisas, ela está contando sempre com favores. Ela vai contar sempre, como dissemos, com a sorte. Se Deus quiser, quem sabe, mas Ele quer. Na verdade, o mais interessado que você seja uma pessoa feliz é o teu Criador, diga amém. O mais preocupado que você realize os teus sonhos é aquele que te deu o sonho, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Porque assim como Ele dá o sonho, Ele também dá a condição para que esse sonho se torne realidade. Ele perdeu completamente a visão espiritual. A Bíblia diz: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Você consegue entender? Ele conseguiu fazer coisas piores do que aquele povo que já tinha sido destruído por causa da desobediência. Tem pessoas que antes de chegar à igreja, elas tinham muito mais temor, respeito para com Deus, do que depois de um certo tempo que ela frequenta a igreja. Eu conheci pessoas que disseram para mim: pastor, eu fiz coisas, depois de conhecer a verdade, eu fiz coisas que eu não tinha coragem de fazer antes. Está vendo o que acontece quando a pessoa fica cega espiritualmente falando? Eu comecei a praticar coisas, pastor, que lá fora, antes de me batizar nas águas, de frequentar a igreja, eu não tinha coragem de fazer. Manassés foi a mesma coisa. Ele fez pior do que o povo que havia sido destruído por ter desobedecido a Deus. Você imagina o coração de Deus vendo tudo isso. Ele teve exemplos. Ele poderia ter seguido o exemplo do pai dele, que foi um homem de Deus. Há pessoas que elas têm visto aonde vai dar o caminho que ela está trilhando. Há pessoas que sabem aonde vai chegar, mas ela parece que quer pagar para ver. Ela quer pagar para ver. Ela espera para ver onde vai dar. Há pessoas que têm a oportunidade de tomar uma decisão na vida delas e dizer assim: eu vou parar por aqui. Poxa, se Deus permitiu que eu chegasse com vida até aqui, é porque Ele me ama muito, Ele quer me dar uma oportunidade. Então, eu vou parar por aqui, eu vou mudar. Aonde a pessoa vai deixar chegar para ela despertar? Porque tem pessoas que estão já assim, ó, à beira de um precipício. E ela tem ouvido. Deus tem falado com ela. Deus tem tido paciência com ela. Ela sabe no que ela tem que mudar, mas ela insiste ali ainda. Ela percebe que está patinando há muito tempo, está andando em círculo. Falta coragem, pastor, para tomar a decisão. Não tenho forças suficientes para tomar uma decisão na minha vida. Pois é, se há sinceridade no teu coração, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. Porque a pessoa se convence pelo simples fato de dizer: eu não posso, eu não consigo, é mais forte do que eu, não dá. O Senhor sabe que eu quero mudar, mas eu não consigo, eu já tentei. Mas vai dar onde isso? Sabe no que deu isso aqui
para Manassés, olha o versículo 10. Olha aí, ó. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Porém, o que diz aí? Não lhe deram ouvidos. Não foi falta de falar. Deus falou com o povo, Deus falou com aquelas pessoas que estavam lá desobedecendo e corrompendo as outras. Só que eles não quiseram dar ouvidos. Tem pessoas assim, gente. Tem pessoas vivendo assim. Deus tem falado com ela, mas ela não quer dar ouvidos. O que aconteceu com Manassés? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, e o que mais? Amarraram-no com cadeias e o levaram para onde? Para Babilônia. Sabe quem são, ou quem é esse rei aí da Síria? O mesmo que o pai de Manassés já havia vencido por causa da fidelidade a Deus. O problema tinha sido resolvido. Não era mais para eles ter problemas com o rei da Síria, mas por causa da desobediência, o rei da Síria se levantou outra vez e pegou eles num momento de fraqueza. Prendeu Manassés, amarrou com correntes, com ganchos, e levou ele cativo, tornou ele escravo. É esse o resultado na vida da pessoa que não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Ele vai dando oportunidades a ela, ele vai deixando ela seguir os conselhos do seu próprio coração. Vai em frente, porque ele nos dá livre-arbítrio. Mas lá na frente, é certo, pessoal, é certo que o mal vai encontrar espaço para destruir a vida da pessoa. Deus permitiu que o rei, esse príncipe aí, representa, personifica o diabo nos dias de hoje, que entra através da doença, que entra através da maldição, da separação, do vício, do desânimo, das dúvidas, da vontade de desistir, da vontade de pegar tudo e jogar para o alto. Ele entra dessa forma, e aí prende a pessoa, amarra ela e torna ela escrava. Ela está dentro da igreja, mas presa, amarrada. O mal está fazendo festa na vida dela. Ele foi levado cativo pelos mesmos inimigos que o pai dele, com fidelidade a Deus, havia os vencido. Tem pessoas, problemas que um tempo atrás ela já venceu, que um tempo atrás ela superou, ela tem a impressão que estão voltando tudo outra vez.